partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Bem-vindo ao programa Caminhando com Jesus. Eu sou Antônio Blatt e venho lhes trazer a introdução desse programa. Bem-vindo a mais um programa maravilhoso aqui com nossa querida irmã Eliana, que nos traz dado a dado sobre o caminhar do Cristo, onde aprendemos sobre o que é caminhar e como caminhar com o nosso querido Jesus, nosso mestre. Agradecemos imensamente a nossa querida TV Mundo Maior, Portal Mundo Maior e a nossa FEAL, Fundação Espírita de Luiz, que é responsável por divulgar esses momentos maravilhosos, esses programas maravilhosos que fazemos aqui. Nós estamos no Caminhando com Jesus algumas vezes durante a semana. Aqui, às segundas-feiras, 18 horas, às quintas-feiras, 16 horas, no nosso programa inédito que vai ao ar todas as quintas-feiras, 16 horas. Às sextas-feiras, 6 horas da manhã. Aos sábados, 1 hora da manhã. E também na Rádio Boa Nova, RBN 85.5 FM, que nós saímos aí nas segundas-feiras, 6 horas da manhã, e às quintas-feiras, com o nosso programa inédito, 16 horas. Que você possa estar sintonizando conosco, encontrando-nos sempre aí nos caminhos da vida e vendo sempre no YouTube, Portal Mundo Maior ou TV Mundo Maior no YouTube, que você nos encontra esse e demais programas maravilhosos, tantos amigos e irmãos que fazem trabalhos de conscientização e de estudos sobre o Espiritismo. Acesse o site portalmundomaior.com.br, que você possa entrar, conhecer mais e mais programas e também participar da nossa campanha no Doe Aqui, onde você partilha um pouco e realiza a caridade, fortalecendo a nossa FEAL, a agir e a interagir com vocês com muito mais força. Agradecemos imensamente esse trabalho e, bom, hoje, esse programa maravilhoso de Caminhando com Jesus, teremos aqui. O que é Pentecostes? Para nós espíritas, quão importante é essa data? Vamos estudar com a nossa querida irmã Eliana. Obrigado, querida irmã Eliana, bem-vinda. Deixamos aqui a fala para a senhora. Caminhando com Jesus, o nosso programa. FEAL, Fundação Espírita André Luiz, o Complexo André Luiz. Você que é sócio, amigo, companheiro de viagem. Vamos nós aqui mais uma semana, saindo aí da semana da Quaresma, da Semana Santa, e ainda dentro do tema para que a gente vá entendendo ou compreendendo a religiosidade cristã. Não só aquelas que já estão instituídas, mas aquela que foi instituída pelo próprio Cristo quando passou pela Terra. O tema hoje é muito importante para nosso conhecimento. Está em Atos 2. E acontece 50 dias. Nós temos todo o período que chamamos de período de Pentecostes. E Jesus passa com os discípulos, orientando e com algumas passagens tão importantes que nos dão a demonstração de tudo que contém o livro dos Espíritos no seu livro, quando temos as perguntas sobre a vida espiritual. A pergunta 88, por exemplo, que nós vamos ver aqui bem rapidamente daqui a pouco, do capítulo 2, sobre a vida em espírito. Lá, nós temos as aparições. Aqui, nós temos a ciência dando provas, concretizando a existência dos espíritos. Falareis em línguas, diz ele em Atos. Atravessava portas do encontro com Tomé, que duvidou e queria pôr a mão, o dedo, na chaga para acreditar que era ele mesmo. E não uma visão falsa de forças obstrutoras da verdade e da vida, porque ele sendo o caminho, verdade e vida, ele não poderia não ser o que ele disse que era. Querem me conhecer? Caminhem comigo. Façam o que eu fiz. Falem como eu falei. Nós temos um modelo, nós temos uma matriz. Esta é a grande matriz. E se alguém perguntar para nós, e a doutrina espírita? A matriz, ela falou um pouco há mais de 2000 anos e ela disse que viria para completar a sua fala. Nós estamos dentro de uma ciência, de uma filosofia, o espiritismo, que vem
inundar a nossa vida de uma certeza fundamentada, de uma certeza que não está na crendice, e tampouco naquela grande solidão, enorme solidão dos que vêm com dons para verem, ouvirem, sentirem a realidade extrasensível no sentido da sensibilidade material, porque vem o médium, ou que nós chamamos de comunicador, ou entre os dois mundos, cidadania dos dois mundos. Ele vem com caracteres pessoais que dilatam a sua percepção. Ele não vê apenas o que é visível, ele vê também o que a materialização lhe proporciona. Nós vamos entender tudo isso nesse lindo estudo que a gente vai... Não vamos estudar, aqui não estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós temos aí a programação de André Luiz, toda a programação dele, das obras da Fundação André Luiz, da editora. Procurem, estudem, vejam os palestrantes e comunicadores dessas verdades sobre o Livro dos Médiuns e as comunicações. A gente sempre fala que na página de abertura do Livro dos Médiuns, Kardec, Allan Kardec, Hipólito Leão Denis Rivaio deixou um bilhete para nós, deixou um recado importante para nós. Leiam o Livro dos Espíritos antes de percorrer essas páginas, porque ele vai falar do que é a vida em espírito, as diferenças, para que nós possamos catalogar com cuidado os fenômenos e não termos a cupidez ou a fome de fenômenos, como se isso fosse o máximo da doutrina, porque o que nós falamos no outro encontro, falamos no Esmese, Espiritismo Sem Mistério, e continuamos a falar, e o que Jesus nos revela é a mudança moral de nosso ser. Ele veio trazer a materialização do bem eterno, a bondade divina, a compassividade eterna, a bem-aventurança da dor versus processos evolutivos. Dá a nós o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos faz arbitrar, escolher caminhos que causam dores nos outros, deixando-nos conduzir por nossa índole ainda pouco evoluída, que nos dá ira, ódio e nos impulsiona a revides, a traições, até assassinatos. Enfim, violência atrás de violência, violando a lei de amor que nos pede dê a outra face, que nos pede caminhar 2000 passos para quem te pede para caminhar, para você caminhar com ele 1000. Que envia, que ele coloca, que dê a sua roupa, quando ele quer só a túnica que te cobre o corpo, dê também a sua veste. Ou seja, fique sem nada, mas deem o que lhe pede o inimigo. Como entender isto? Parece fora de si, parece sem sentido, mas se nós não tivermos o paradigma que foi provado em Pentecostes, que os Espíritos se comunicam, que línguas de fogo foi a visibilidade que fez aquela plateia ou aqueles seres que estavam ali à volta, reunidos, entenderem que algo descomunal vem do visível para o invisível e do invisível para o visível. É lindo isto. Pentecostes é isso. Jesus andando entre nós. Está lá em Atos, narrado por Paulo, que andou, falou, conversou, viveu com aqueles que viveram com ele e viram e testemunharam fenômenos. No entanto, nós não temos essa força dentro do Espiritismo, a força moral de levar isso para os nossos filhos, netos, famílias, vizinhos, chefes no trabalho. Temos medo. É natural. Tudo que nos ameaça, não é? A gente se recolhe, leva um susto e tememos. Tem razão, não estamos falando do medo. Uma hora vamos aprofundar o medo, porque ele é importante até, não é? Há humildade no medo. É o momento em que Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. É humildade você temer, tremer diante do desafio doloroso pelo qual você vai passar. O Cristo veio para uma dor sacrificial, que é diferente
das dores que nós vivemos enquanto processos evolutivos ainda precários, primários. Nós estamos no segundo salto evolutivo de um planeta bem materializado, onde nós não tínhamos lei de amor, ou lei de liberdade, ou lei de igualdade, não havia ordenação. A nossa lei era sobreviver, ou seja, era conquistar a vida, defender a família à nossa volta. Então formou-se clãs, tribos, que se uniam, desuniam, se destruíam. Temos isso no relato bíblico. E até hoje se acredita que há povos a serem exterminados em nome de Deus. Estamos vendo lá em Israel isto atualmente. A questão é séria, longa, mas vamos fazer a nossa pequenina parte. Ver que guerras fazemos, que lutas nós estamos envolvidos, que provas nós queremos dar de que estamos certos. O inimigo pedindo que eu ande 1000 passos, eu não quero dar nem 2. Ou pedindo que eu ande 10 e eu não quero dar nem meio. Que dirá 1000 passos. 1000 passos é uma forma larga de Jesus dizer, né? Mesmo que ele queira tudo de você, dê o dobro, 2000. Dê mais do que ele está pedindo. Não. A nossa justiça, ela é envolvente no sentido de uma das partes ser a parte sozinha da responsabilidade das dores. Não, as dores são relacionamentos dolorosos que criam as dores. Estamos em um planeta de expiação e provas, lá no nosso querido, maravilhosas moradas, né? O grau evolutivo das moradas espirituais. Então, bem-vindos ao Caminhando com Jesus dessa semana, Pentecostes. A gente fez um título bonito, bem bonito, que o Antônio já colocou para vocês, não é? 10 dias após a ascensão de Jesus, é que tem as aparições. As aparições estão no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Então é muito bonito ler toda aquela parte, rever, estudar, aprofundar, não é? É muito importante. Trouxe aqui hoje o texto bíblico muito bonito do Atos dos Apóstolos para a gente olhar, né? Que é caminhando, o nosso trabalho de caminhar com Jesus, então vamos ver o que ele diz. E ali deixamos com vocês o estudo das aparições, da matéria fluídica, como é isto, porque muitos do que nos escutam e nos ouvem já conhecem, mas reveja a forma com a qual nós estamos levando esta comunicação, a forma pela qual nós estamos colocando esta matéria no mundo. Nós estamos colocando de forma a transformar o mundo realmente, ou a pôr medo, ou a impor poder, ou a mostrar que somos mais do que qualquer outra pessoa. Não. Na escala evolutiva em que estamos, nós somos instrumentais, como Chico Xavier nos ensinou. Ele é o lápis na mão da espiritualidade, é o grafite, né? O grafite ainda não é o diamante, mas ele é uma forma rude do diamante, né? É muito linda essa imagem. Quando somos os escritores, o médium falante é o microfone. A gente sempre brinca, a espiritualidade nossa brincava, ninguém fica beijando o microfone, né? Mas a voz que a transmite, que é a presciência, a ciência, a comunicação que recebemos. Dizer a vocês que eu sei disso tudo que estou falando, eu estou ouvindo junto quando falo. É muito importante o médium ter esse olhar, de que o que ele transmite não é dele, vem desta ordem espiritual que o rodeia. É como se nós tirássemos de quem tem a joia preciosa a autoria de tê-la fabricado. Ou isso num nível que é a força divina criadora da joia. Mas o homem a encontra. E ele então tem propriedade daquela joia. Mas não foi ele quem fez a joia. O Ourives, ele sabe isso. Ele vem, trabalha, retira toda a incrustação, toda a matéria que envolve a joia até encontrar a pureza da joia. E a pureza dessa joia vai ser feita justamente no burilamento da nossa mediunidade. Os espíritos falam e nós somos os primeiros a ouvirem.
Eu lembro quando eu fui estudar, né, que é pertencente às religiosidades com ascendência africanas, nós ali fomos enviados pela própria espiritualidade africana a estudar, vai estudar. E obediência, 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 fui estudar, fomos estudar, e lá encontramos esta fala tão bonita, né, que nos revelou aí essas belezas que até hoje continuamos estudando. Aqui vem: um som de um vento forte é o título. O que mais me impressiona nesta passagem é que o estudante, que a gente sempre fala dele com muito carinho, né, que é o Peterson, senhor, né, é um senhor, ele faleceu bem velhinho, muito linda a sua Eugênie Peterson, né, Eugênie Peterson. São as notas e reflexões dele, que são lindas, vivências dele que ele editou junto, né, que esse grupo bíblico de tradução editou, né. Quer dizer, ele tem uma impressão nessa passagem de Jesus. Quando chegou a festa de Pentecoste, todos estavam juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido com o de um vento ganhou força. Um vento de ternura toca-nos. O vento também apareceu a Elias no deserto. Na face de Deus o beijou. Quantas vezes nós, sentadinhos naquela cadeirinha ali, entristecidos pelas provas vividas, sentimos aquele suave, ou aquele perfume suave. Não é que você pergunta do lado para a pessoa, está sentindo o cheiro? Não. Outros já dizem, ai que bom, a gente encontra uma comunhão. Não. Quando não, aí você fala, então é só eu sentindo. Aí as pessoas pensam que a gente só está sentindo o perfume, mas uma pessoa que tem capacidade de odor, de sentir odor, também sente o fétido do odor. Da malícia, da ignorância, da maledicência. Né? É um dom que não daria só para o perfume, também daria para as essências das matérias, né, que estão apodrecidas, como a moral cristã apodrecida, a moral evangélica apodrecida, a moral do ato de amar, que acompanha. Sem moralidade, nós ficamos abertos a um universo imprevisível, humanamente falando. É imprevisível. Não é? Tem a grande obra de Ranieri, feita com o Espírito André Luiz, passou pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, O Abismo. Essa obra é importante, porque o médium que acompanha André Luiz é um grande médium do Vale do Paraíba, é um vale lindo. Né? Dizem que há um portal estelar lá imenso. Até tem um dos maiores mosteiros, né, do Brasil, de uma das linhas de adoração, os Hare Krishnas. Muito lindo, em Pindamonhangaba, no meio de um verde. É lindo, o vale é cercado de montanhas, por ele atravessa um rio maravilhoso, profundo, as matas belíssimas. Vamos mentalizando isso de forma linda, não é? Mostrando que Deus nos pôs numa natureza, em um planeta cuja natureza é curativa, é toda ela curativa. Então, um vento de ternura. Em lugares assim nós vamos sentir perfumes, claro, mas aliás, dentro mesmo, não é só perfumes, porque há raça de víboras e adúlteros. Né? Até quando vos sofrerei, quer dizer, sofrerei de vós. Uma das falas dele, né? Muito triste com até os discípulos. Né? Todo lugar foi tomado por aquele som. Além de teve um som, está vendo? Ganhou força e ninguém sabia de onde vinha. Quando nós trabalhamos com materializações ou quando temos este dom, a gente ouve os ventos, vem aquelas ventaninhas. Muitas vezes até a gente percebe que quem está à volta não viu. E tem alguns que até perguntam, nossa, que ventania, né? Ousam, que traz o dom naturalmente. Os dons são naturais, da natureza. No planeta nas obras maravilhosas de André Luiz, nós temos a descrição reencarnatória das reencarnações e no ministério da reencarnação. E nós somos
apropriados de uma alteração genética até, né, em nossa composição para acessarmos este mundo quando é necessário, né, quando tem uma função curativa, pelo menos é o que eu aprendi. Todo lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que rompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito agia. Nossa, é muito lindo. Isso é o Atos dos Apóstolos. Ali tinha judeus, peregrinos devotos do mundo inteiro naquele momento, porque eles estavam em Jerusalém e são 50 dias após, né, a ressurreição, a festa. Quando ouviram o som, eles vieram averiguar. Para espanto deles, cada um ouvia sua própria língua. Quer dizer, tinha povos de vários lugares ouvindo a mensagem na sua linguagem. Partos, né? Medos e elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia que pertence a Cirene, de onde veio o homem de Cireneu que foi chamado para levar um pedacinho da dor do Cristo na travessia. Imigrantes de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, até mesmo cretenses e árabes. Pense, amados, que fulgor, que brilhante experiência. Por que não se fala sobre isso nas igrejas mais simples? Por que os pastores são preparados para omitir isto? O argumento são ignorantes, são simples demais. Como simples? São os seres mais simples do mundo. Jesus era filho de carpinteiro. E Deus deu a ele esse dom. Não há mais ninguém, quase. Não. A arrogância e a prepotência da camada intelectiva esquece que a intelecção e o entendimento, a informação é como o diamante puro. Se eu uso só para mim e para alguns escolhidos que eu julgo que merecem o conhecimento, eu sou um avaro. Sim, eu estou cometendo um crime contra a fé, a palavra de Deus, a palavra do Cristo, a palavra em si. Mas eu conheci uma pessoa que falava a Bíblia de frente para verso. Qualquer coisa que a gente perguntasse, respondia. E ele era analfabeto. Um senhorzinho já, dos seus quase 90 anos. Analfabeto. Nunca vi alguém com tamanho qualquer do Antigo e Novo Testamento. Qualquer passagem. Atos tanto. Carta de João tanto. Demais, né? Pergunta se ele leu em algum lugar. Ele ouviu. Porque ele era do interior, só tinha o rádio. Ele ouviu os pastores. Aí estudo bíblico. Ele ouviu ano após ano, desde jovem. Quando começou, né? A parte do rádio. Quando inventaram, da década de 50 para cá, né? É lindo, não é? Mas com os poucos anos que ele conseguiu ouvir, ou os parcos anos, ele guardou e reteve uma memória incrível. Assim, vamos passando a palavra agora para o nosso apresentador, dando o segundo momento nosso. Pentecostes. Após a ascensão de Jesus, a linda ascensão dele, depois que ele anda entre os discípulos, atravessa paredes, portas, que ele tem encontro com Tomé, que ele duvidou da sua chaga e queria pôr o dedo para ver se ele era realmente. Ai, que pessoa. Amado, é natural. Será que a gente não faria isso também? Não faz hoje? Não é? Faz sim. Daqui a pouco eu vou contar uma coisa para vocês bem bonita de uma manifestação, né, que eu recebi, não eu, um médium recebeu e me deu de presente. E eu andei anos com este presente. Foi a materialização, uma materialização. Eu andei. Né? Que Deus abençoe a todos. Esse é um momento importante. Pentecostes, a luz do Espiritismo, é o Espiritismo. Ele tem. Se nós estamos no ano 2025,
O Espiritismo tem 2025 anos, fundado pelo Cristo, porque antes nós temos toda a cultura essênia, tibetana e de outros raízes. Sempre se viram, os espíritos foram vistos, sempre existiram as manifestações. Até já. Grande abraço, caminhando com Jesus até Jesus. Passamos esse momento para as falas de querido Antônio. Obrigado, querida irmã Eliana, por ter trazido um pouquinho para nós do que é Pentecostes. Obrigado por ter trazido para nós de forma tão importante esse momento maravilhoso que tanto nos acolhe, tanto nos traz mais e mais ensinamentos. Agradecemos imensamente você, querido espectador, que está aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo e esteja aqui acolhido por esses estudos cheios de luz e que possamos assim nos guiar nos caminhos do Cristo. Bom, deixando novamente aqui para vocês quando estaremos aqui nesse canal maravilhoso do Portal Mundo Maior, aqui na TV Mundo Maior, que você vai nos encontrar às segundas-feiras, 18 horas, às quintas-feiras, 16 horas, que é nosso programa inédito, às sextas-feiras, 6 horas da manhã, e aos sábados, 1 hora da manhã. E também na rádio RBN 85.5 FM, que você nos encontra segundas-feiras, 6 horas da manhã, e às quintas-feiras, 16 horas. Que você possa estar conosco, entendendo cada vez mais Pentecostes. Vimos a importância deste fato espiritual que é trazido na Bíblia. Quando os apóstolos falaram as línguas, não é? Essas línguas seriam uma forma de mediunidade, uma forma que eles escutavam aí Jesus, não é? E tão importante para nós espíritas que estudamos sobre isso, as formas de materialização, as formas que o Espírito vem a nós, seres terrenos. Um estudo trazido também por nosso querido Allan Kardec, na página 88 a 125, como foi dito para nossa querida irmã Eliana, que traz esse estudo tão importante dos estudos da materialização, que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que aprendemos com muita luz, cada vez mais, sobre esses caminhos tão importantes do Espiritismo. Isto é, Pentecostes. Então, a nossa querida irmã Eliana vai nos trazer a finalização desse momento tão cheio de luz. Agradecemos a ela, agradecemos a Fiel e a todos vocês participantes. Compartilhe para mais e mais corações. Até semana que vem, nesse mesmo local, Portal Mundo Maior, onde você nos encontra. Irmã Eliana, deixo a palavra para você. De volta à continuidade do nosso tema tão importante de hoje para o Espiritismo. Sim, vimos um pouquinho a importância, olhamos para o quadro no primeiro momento e mostramos, e repetindo aqui, enfatizando, chama enfatizar, né? Tornar o fato bem próximo do seu coração, trazer para o seu olhar, para o seu sentir, que esses dados da história de Jesus pós a ressurreição. Primeiro, o fato mesmo da ressurreição. Quando Maria Magdala corre até o jardim e o confunde com um jardineiro no primeiro momento, até que ela ouve sua voz, e ela olha para ele e o reconhece, conhece de novo. Os espíritos são assim. Muitas vezes, na sua grandeza e magnificência, nós não os alcançamos. E os mais próximos de nós, como pai, mãe, eles têm a delicadeza de não nos assustar. A não ser quando são chamados. Geralmente, em nossa mediunidade, dada como um socorro e um amparo para o nosso crescimento espiritual. O médium é aquele que vem intermediário entre os dois mundos, ele vem como categoria nesse planeta de expiação e provas, ele vem como um trabalhador para retirar da soma das iniquidades cometidas, dos equívocos cometidos na fé, porque a mediunidade ou os dons, eles têm uma utilidade, que é dissolver em nós a vida só materializada, como se a nossa vida fosse só os anos vividos aqui na Terra. Ela vem anunciar que existe um outro mundo, um mundo indelével, sublime, belo, ou então não. Às vezes somos assaltados por imagens, visões e tremores e temores, como foi a minha própria, no início da minha infância e juventude. Foi atos que causaram medo. Fui compreender a razão do medo, porque era o único modo. Se aparecessem anjos, eu não ia
Eu ia ficar dentro de uma doutrina clássica da aparição dos anjos. Mas não, eu via os espíritos como eles eram, e ligados à minha própria história, em dores que sofreram com a minha ação. Isso, a mediunidade de expiação e provas, a mediunidade tarefeira, de trabalho. Geralmente, a maioria de nós vem dentro desse propósito. Alguns grandes missionários, Chico Xavier é o que a gente chama de um grandíssimo missionário. Ele vem já vendo os seres espirituais. E para ele, tanto ver os espirituais como os não espirituais, para ele era normal, porque ele tinha uma evolução para isso, já moral, dentro do ser dele, da caminhada pessoal dele. Aqui estamos nós então, reunindo para você e trazendo para você a importância no seu centro espírita, se você é um dialogador, se você é um expositor, se você está fazendo um curso de expositor, talvez você tenha a missão, né? Foi reencarnações e reencarnações que você deve ter vivido e que profanou os conhecimentos, não os vamos dizer, socializou, não os partilhou, não tornou social o conhecimento que você tinha. Ao contrário, até oblitera esse conhecimento aqui. Muitos atuais pastores e seres que vêm por dentro do cristianismo, das diferentes formas de ver e viver o cristianismo, eles obstruem essa passagem, eles não falam dessa passagem, a não ser nas datas e de forma bem superficial. Porque se eles forem aprofundar, eles vão chegar a essa doutrina maravilhosa de que os espíritos são de Deus, os espíritos pertencem a Deus, todos, mesmo os infelizes que muitas vezes vêm nos atormentar em cobranças assim profundas que nos levam a olhar para a mediunidade como um fato necessário para a nossa própria sobrevivência. Essa é a mediunidade de tarefas, que é a minha. Posso falar claramente sobre isso porque foi vivido intensivamente, intensamente, ainda é. Não é? E para quê? Para que eu lembrasse do desiderato maior da minha, ou a finalidade maior da minha existência. Quão importante isto, não? E para você, pense em você, na sua mediunidade. Eu não tenho dons, eu não vejo, eu não ouço, eu não escuto. Mas uma casa é espiritual, um centro espírita, uma casa de oração, seja o seu lar onde você faz pequenos estudos familiares e vizinhos e amigos, que sempre começa assim. Com quantos Jesus começou? Com 2, né? Chamou os apóstolos. Ele não fez sozinho, ele não quis caminhar sozinho, para nos ensinar a não caminhar sozinhos. Essa prédica que é sussurrado às vezes assim, não é como intuição. Eu tenho a intuição de que se eu orar, basta eu conectar e eu estou dentro do universo. Será? Não é? Por que será que Jesus, que foi o grande ícone, Buda também, reuniu os seres à sua volta, foi falar debaixo de árvores, para falar aos transeuntes que ali se acercavam dele? Porque os grandes avatares, seres que são elevados na categoria humana da percepção extrasensível, além do sensível, reuniram-se a outros? Por que o nosso isolamento? Quão bom levar adiante o que você viveu, o que você viu, o que você sentiu. Tão bom. Fazer, ser um comunicador, você precisa comunicar primeiramente para si mesmo, né, esse ensinamento, e a função desse ensinamento, que é para quê? Guardar? Como alguém que amealha de forma avara o tesouro do conhecimento? Ele vale tanto quanto uma moeda de ouro, lá na conta do Banco do Brasil, do Itaú, seja que banco for. Não é? Estou multiplicando a riqueza que o Senhor me deu, ou sou o avarento que enterra e que é condenado até, não é? O Senhor fica bravíssimo por ele não ter multiplicado o talento, enterrou o talento por medo do Senhor cobrá-lo. O outro não multiplicou até, o outro não podendo, fez, né, um meio caminhozinho ali, e o terceiro enterrou. Será que não estamos enterrando o nosso talento ao não progredir, ao não tomar a tarefa de levar adiante a palavra, por medo de sermos olhados mal interpretados, julgados? Mas alegrai-vos, são os grandes as bem-aventuranças que nós prometemos aqui caminhar com vocês, falamos já um pouquinho delas.
Mas vamos ver se no próximo programa, porque os Espíritos vêm para nos bem-aventurar, para dar conhecimento da bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, foi a última das bem-aventuranças. Alguns, em Mateus 9, 10, elas se reúnem em uma só. Quando vos injuriarem, vos caluniarem, vos perseguirem por causa do meu nome, por causa da minha palavra, exultai-vos, muito vocês receberão. Então, em vez de nos alegrar pelas perseguições, pelos anátemas, pelas calúnias recebidas, muitas vezes abandonamos o caminho, passa largo do centro espírita. Fui espírita, diz com até, né? Eu já fui. Mas não é para mim, não. Quero coisa melhor e maior, né? Sempre aspirando a algo lá em cima, não sei aonde. Não é? Mas esses são direitos humanos básicos, vamos respeitá-los. Não conseguiu caminhar, é só e pronto. Mas olha para você que está caminhando. Não vejo, não ouço, não escuto, não tem nenhum dom, não vi nenhuma aparição. Não foi a dor que me levou. Mas será que não foi a dor que te levou? De alguma forma você chegou. A curiosidade também é uma dor. Sabia? A curiosidade guarda. É uma forma popular, uma forma, vamos dizer, até de desfazer de você e do seu universo filosófico interior. É uma dúvida sobre a vida. Tem pessoas que chegam até a gente e falam, eu não tenho nada. Como não tem nada? Não tenho, eu não tenho uma doença, não estou perseguida por ninguém, trabalho, ganho, minha vida está estável. Mas, então, a espiritualidade diz, né? Já nos ensinou esse mas, é profundo. Ela está buscando algo que está além, o sentido da própria vida. Vira um vácuo, vira um vazio, o vazio existencial, que perde-se o sabor da vida, o sal da vida. Uma das coisas que ele na despedida dele, ele pede é que nós sejamos o sal da terra. O sal dá sabor às coisas. Será que em nossa casa de oração e nosso trabalho nós estamos dando sabor à vida espiritual? Mas esse é outro tema, é muito lindo esse tema, a gente vai tratar na próxima. Fala para a gente não perder a palavra de hoje, que já estamos finalizando, está pertinho de terminar. Bom, o que aconteceu com toda aquela comunicação após 10 dias da ascensão de Jesus, em que foram visitados pelos Santos Espíritos de Deus? Foram zombados, foram chamados de alcoólatras, estavam como beberrões de vinhos, tendo visões que não eram verdade, né? Foi muito forte. E aí tem o discurso de Pedro, muito bonito. Até esquecemos de falar do discurso de Pedro, que é maravilhoso. Ele anuncia de uma forma muito forte, ele fica tomado do poder do Espírito Santo, né? Ele fica apoiado também pelos 11 apóstolos. E ele fica ousado, ele pronuncia de forma ousada, diz aqui o estudioso, irmãos judeus. Olha que lindo. Aqui nós dizemos a você, irmãos espíritas, irmãos cristãos de qualquer outra ordem religiosa, por favor, volte e leia o Atos dos Apóstolos 2 inteiro, estudem, pratiquem na sua igreja católica ou na sua igreja evangélica. Não é possível que você não passou por aqui. O que disse o pastor? Disse essa verdade? Colocou que você pode ver e falar com outras línguas, mas não são línguas incompreensíveis. São as línguas próprias para aqueles, ou entendíveis e que alcancem os ouvintes. Se eu vou falar com uma criança, eu preciso falar na linguagem infantil. Se eu vou falar para um adulto, para uma linguagem adulta, para um adolescente, uma linguagem jovem da época, para que eles possam compreender. Tradução é a coisa mais bonita da Terra e a mais importante, que a gente pouco olha para ela. Eles vêm... irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, que era a festa, né, que eles tinham no fim da quaresma, né? Ninguém estava bêbado aqui, ninguém está bêbado aqui, como alguns estão pensando, foi na hora. Elas não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda são 9 horas da manhã. Olha o horário de Pentecostes. O que está acontecendo é o que o profeta Joel anunciou. Olha o conhecimento bíblico de Pedro. Nos últimos dias, Deus diz, vou derramar meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Não é só para os homens.
ou só para as filhas da religiosidade dentro das casas, organizadas sistematicamente, oficialmente, na lei. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Olha que imagem, isso aqui é maravilhoso. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito. É um derrame, é um derramar como uma cachoeira que cai. É lindo. Sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo, e eles vão profetizar. Aqui é o feminismo, aqui se a gente puder falar em 8 de março, né? Deu vontade de falar sobre isso, mas é muito lindo. Aqui ele traz a lei de igualdade masculino e feminino, porque todos são espíritos, estando no corpo masculino ou feminino, não importa, é fogo, nós somos chama acesa, como uma estrela no céu. Habitando o corpo ou masculino ou feminino, para qual função? Ora, para as aprendizagens que ambos nos trazem. E para a procriação, perpetuar a espécie, dar-se vamos dizer, um caminho, né, de servir através da casa que ocupa. O corpo é a casa que eu ocupo. Como eu vou transtorná-lo, transformar em outra coisa? E eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra. Sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro, a lua vermelha, antes que chegue o dia do Senhor. O que é esse dia, amados, né? A gente vai ver no próximo encontro. Segura aí a curiosidade. O dia tremendo e maravilhoso. E quem pedir ajuda a mim, Deus será salvo. É o discurso de Joel. Aqui nos últimos dias, veja aqui. Profeta Joel, nós vamos passear a semana que vem, no Caminhando com Jesus, pelo profeta Joel. Eu ia trazer, ver se dava tempo hoje, mas não foi possível, que falta 3 minutinhos para terminar a nossa fala. Irmãos israelitas de Israel, ouçam com atenção. Prezados amigos, segue ele em 29. Todo Israel, portanto, ele fecha no final. Ai, amado, foi demais. E nós vamos estar encerrando esse momento, deixando para o próximo encontro, tá? Eu pus aqui uma notinha na Bíblia que seguir. Joel e Pedro. É muito importante nós fazermos essa liga e trazermos para o Espiritismo, para o encontro na nossa casa de oração, no nosso centro espírita, esse complexo imenso da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Quão importante todo esse caminhar. Ó Deus, assim é que reunidos nossas mãos em concha, nós vos rogamos, Senhor, que nós sejamos aquele servo que multiplica os talentos que nos destes, os pequenos talentos que nos destes, do conhecimento, até da oportunidade. Somos gratos e gratas às nossas almas e aos nossos espíritos, enquanto espírito eterno, enquanto alma perene que atravessa uma vida aqui reencarnada dentro da gramática e das definições kardecianas. Que nossas almas se reúnam para essa ceia gigante de Pentecostes. E falareis em línguas, e falareis como nenhum orador falou, porque o Espírito Santo te dará esta força magnificente, e em magnificência, ou seja, em magnitude inesperada. Ó Deus, que de mim se irradiem palavras de luz para a escuridão, palavras singelas para os complexos íntimos que cada um de nós carregamos, entre as culpas e as dores que causamos a outrem no passado. Ó Deus Pai, que é todo poder e bondade, derrama sobre nós esse Espírito Santo nesse instante. Tira-me, Senhor, da escuridão, que as minhas palavras possam iluminá-las como pequeninas lanternas, para que não se caia nos abismos, para que saibamos parar a nossa caminhada quando estamos prestes a cair na força abismal que nos levará por séculos a lágrimas em que até hoje choramos, meu Deus, meu Pai. Deus de bondade e de amor, gratidão pela existência da Fundação Espírita André Luiz, pelo Complexo André Luiz, pela obra desse Espírito que se dedicou a trazer do céu para a terra as notícias reais, concretas do universo, trazido aqui por Pedro, trazido em Pentecostes, trazido por essa anunciação maravilhosa, depois da ascensão do Cristo. Amanhã, das 9 horas, em que os Espíritos falaram,
para cada povo ali presente, para que eles entendessem a mensagem do Deus vivo, magnificente, maravilhoso, pleno de perdão, pleno de misericórdia, e que diz, não é justiça que eu quero misericórdia. Justiça no sentido toma lá da cá. Não, Deus não é um cobrador, tanto é que o bom ladrão ascendeu com Cristo ao reino. Então, até no que nós condenamos, existe salvação. Senhor, então em mim, salva-me de mim, Senhor, que eu encontre essa bondade de reconhecer que as minhas dores foi eu que as fundei. Não vem de ti, Senhor. Gratidão por essa consciência, por essa ciência do eterno bem, doutrina espírita. Você acompanhou Caminhando com Jesus.